Muito bem, estamos de volta tratando de um assunto tão interessante para todos nós, que é hipertensão arterial, na cardiologista doutora Márcia Regina Pereira. Muito importante o assunto de hoje, você fique atento, você que é hipertenso, porque muitas pessoas são hipertensas e não sabem. Sim, em torno de 50%. E qual é o risco disso? Então, é bem como o senhor falou, 50%, isso é tido na literatura, que todo estudo que se faz aí sobre pressão alta vê que metade da população que tem pressão alta não desconhece que tem. Por quê? Porque ela é um mal silencioso, ela é muitas vezes assintomática. Então a pessoa não sente absolutamente nada e tem pressão alta. Por isso que é importante rastrear, né? Fazer a avaliação, a questão preventiva de aferir a pressão, principalmente a pessoa que já tem um histórico familiar, né? Começar a se preocupar com essa questão, porque realmente ela não dá sintomas em 50% dos casos, você não sabe nem que é hipertenso. Eu, na minha experiência, assim, na vida, ao longo, como médico, na clínica, eu vejo assim, hoje, muitas pessoas com insuficiência renal crônica. E deparo que a maioria deles em decorrência de hipertensão. Isso é uma verdade ou não? Hipertensão e diabetes são os dois grandes vilões em relação ao rim. Realmente, é uma das grandes complicações do lado da hipertensão é desenvolver problemas renais. Insuficiência renal que acaba o indivíduo parando numa diálise, né? Precisando de diálise depois, que é aquela ficar dependendo de uma máquina para poder filtrar o sangue. Essa é uma das complicações grandes. E a outra complicação grande é a doença cardiovascular, propriamente dita. O que é a doença cardiovascular? São as doenças relacionadas a infarto, derrame, são as duas principais doenças cardiovasculares que mais matam hoje as pessoas no mundo todo, não só aqui em Tubarão, Santa Catarina, Brasil, no mundo todo. Em torno de 30% das mortes, ou seja, em cada 10 pessoas, 3 morrem de doença cardiovascular. E isso é muito significativo no mundo todo. E dentro do bojo da doença cardiovascular, a hipertensão é o que acaba levando boa parte dessas pessoas a ter esse tipo de problema. Então, nos pacientes infartados, por exemplo, as pessoas que infartam, em cada 10 que infartam, 6, 7 têm associado pressão alta. Não que seja essa a única causa direta, mas elas têm associação com a pressão alta. Então, ela está embutida em uma série de doenças, como problema renal, como a doença cardiovascular. A doença cardiovascular tem um impacto muito grande social, assim, né? É porque as pessoas deveriam saber que a hipertensão ela não causa uma lesão de repente. Ela claro. fica assintomática e ao longo dos anos, muitas vezes. Isso. Por isso que ela é dita como mal silencioso, né, doutor Mário? Porque muitas vezes nós vemos aí pessoas com 30 anos, 35, 40 já com problema renal. Já são hipertensos desde novos. Por isso da importância da prevenção, né? Exatamente. Na tua experiência, o que tu recomenda assim para uma pessoa fazer a sua prevenção? Para saber se ele é hipertenso ou não? Porque antes disso eu queria saber o seguinte: qual é o pico nas 24 horas onde a pressão tende a subir mais? Durante o dia ela sobe mais. Durante a vigília que a gente fala, né? O período acordado, a pessoa tem mais chance de desenvolver picos hipertensivos. Mas mesmo de madrugada, então existem alguns exames hoje que se tu faz para avaliar isso. Tem pessoas que têm, porque durante a noite, durante o sono, normalmente o indivíduo tem que ter a pressão mais baixa, abaixo de 12/7. Só que às vezes o indivíduo hipertenso, ele tem esses picos noturnos, que muitas vezes está associado com AVC, com derrame. Então o paciente pode ter, durante a madrugada, um pico desse e acabar fazendo um AVC. E durante a manhã, principalmente o período da manhã, é o período onde se tem estatisticamente maior número de infartos. Não se sabe se está associado com essa questão da hipertensão ou não. Mas ao longo do dia é o horário que a pessoa tem a pressão um pouco mais alta em relação ao período noturno, a não ser que a pessoa tenha essa anormalidade, né, de fazer picos durante a madrugada.
Por isso que o cuidado que a pessoa deve ter, eu acho, como tu falasse, período matinal, bem cedo, tem pessoas que têm o hábito de sair correndo. Muitas vezes, fazer exercício, ele tem que saber, né? Se ele é hipertenso ou não. Toda pessoa que vai ser submetida a exercício é bom fazer uma avaliaçãozinha. E assim, pra gente, o diagnóstico de hipertensão se faz através da medida da pressão arterial. Não tem nenhum exame assim para diagnóstico. Existem exames que auxiliam e tu vê se tem complicações. E a gente fala em estratificar o risco, ou seja, avaliar se além da pressão alta ele tem mais alguma coisa. Então, a pessoa que tem pressão alta tem diabetes, a pessoa que tem pressão alta tem um coração inchado, né, que tem outras coisas. Aí aumenta o risco dessa pessoa. Para chegar à conclusão que tem pressão alta, que ele é hipertenso. Ele tem que fazer medidas, só que não é uma única medida. O indivíduo, para ter o diagnóstico de hipertensão, ele tem que ter pelo menos em 2 visitas, ou seja, não só numa primeira visita ao médico, mas pelo menos visitas, 3 medidas diferentes, em períodos diferentes da pressão arterial. Então tem critérios para tu definir o diagnóstico, né? Não é uma única vez se a tua pressão subiu que tu vai ser taxado como hipertenso. Porque precisa ter mais vezes a pessoa chega num posto, veio de longe, veio de bicicleta, senta ali e vê a pressão. Exatamente. E tem as técnicas, tem que estar em repouso, pelo menos de 5 a 10 minutos, bexiga vazia, não pode ter fumado, tomado cafezinho, tem que estar relaxado, então, para aferir a pressão arterial. E essa pressão do repouso é que vai ser avaliada para ver se a pessoa tem pressão alta ou não. E não numa única medida, geralmente se faz mais de uma medida, 2 a 3 medidas para avaliar como é que está nesse período. E existe outra coisa também que a gente chama de hipertensão de jaleco branco. Às vezes o indivíduo vai no consultório médico, diante do médico a pressão é uma, parece que está alta, né? E ele diz, não, mas em casa a minha pressão estava sempre boa, ele media de vez em quando. Isso a gente chama de pressão do jaleco branco, a pessoa que diante do médico às vezes fica ansioso e a pressão acaba subindo. Daí existe uma técnica, tem um aparelho que a gente chama de mapeamento da pressão arterial, que pode ser um equipamento, ou então até essa medidas ocasionais que a pessoa faz a domicílio ou no posto de saúde, que a gente pede para o paciente fazer fora do ambiente do consultório, para ver se realmente batem as coisas ou não. Ver se é hipertensão do jaleco branco. Quando está alto no consultório e em casa está bem, então é só do jaleco branco mesmo. Ótimo. Sabemos que grande parte dos hipertensos não tem sintomas. Mas aqueles que apresentam alguns sintomas, qual é a característica do sintoma da hipertensão? Muitas vezes o indivíduo tem só tonturas, pode ter zumbidos, dor de cabeça, né? Uma dor na região da nuca aqui que é mais frequente, tontura também, essa questão de zumbidos, e às vezes pode ter algum sintoma já de uma consequência maior, assim, já está com falta de ar, uma dor no peito, uma pressão já associada com alguma outra complicação. Então, às vezes, uma dor no peito, uma falta de ar pode estar relacionado também com pressão arterial, com a hipertensão. Aí, quando já tem complicações de rim, pode ter inchaço nas pernas, né? Não está urinando bem. Então, tem já com complicações, aí os sintomas ficam mais floridos, assim, vamos dizer. Isso. Um detalhe que eu acho que a gente deve focar hoje aqui também, o aspecto da pessoa sedentária. Na tua opinião, assim, experiência, o sedentarismo é um fator importante na origem da hipertensão, né? Sim, o sedentarismo em função de que ele está muito relacionado também com a obesidade, né? Até a própria atividade física ela já ajuda por si só diminuir a pressão arterial. Então, o indivíduo que faz exercício, que caminha pelo menos 3 a 5 vezes por semana, em torno de meia hora, 40 minutos, essa pessoa já está se prevenindo. Então, e o indivíduo sedentário, então, ele tem mais chance de aumentar de peso. E aumento de peso está associado com o aumento da pressão. E o paciente diabético? Né? O diabetes, ele é uma patologia que, associada à hipertensão, aumenta o risco. O risco. Né? Cardiovascular, principalmente, assim, e de doenças renais. Mas não é diretamente o que causa a hipertensão. Mas existe uma associação muito grande entre pressão alta e diabetes. Geralmente andam associados. Muito associados, dois, assim, bastante frequente. Um detalhe que a gente vê falando muito comentário é sobre
a alimentação, a dieta. Né? Na realidade, o sal... É o grande vilão, né? Tem importância nisso, tem grande influência. Ele é um grande vilão e a Sociedade da Cardiologia, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem feito várias campanhas e tem procurado, inclusive, junto a instituições públicas, assim, enfatizar essa questão do sal, não só do indivíduo no consumo próprio, mas também na fabricação. Então, fazer produtos embutidos, por exemplo, que tem um teor menor de sal, para que a população tenha uma possibilidade de ter acesso a esse tipo de alimento. Porque a gente sabe que os enlatados, as conservas, os embutidos têm sempre um conteúdo maior de sal. Então, o indivíduo que precisa cuidar do sal, às vezes não tem aonde procurar isso. Então, está sendo feita uma campanha no sentido de também seja produzido alimentos que tenham um teor menor de sal, já que se sabe que o sal, que é o sódio, né? Quando a gente vai procurar no rótulo se tem sal ou não o alimento, é olhar o sódio, né? Aquele rótulozinho pequenininho que a gente quase não enxerga, né? Eu que sou meio cegueta. É o sódio. O sódio. O sódio é o que diz o sal do alimento. Então, quanto mais... Até um refrigerante, vocês podem ver que tem sódio. Né? Um refrigerante contém sódio. Qualquer alimento que a gente vai ver tem sódio. Alguns mais, outros menos. Não vai encontrar com o nome de sal, é sódio. Exatamente. Sódio que tem que observar. Todo alimento com alto teor de sódio, a gente, normalmente, quem não é hipertenso, já deveria evitar. Cuidar um pouco, exatamente. Principalmente quem não é hipertenso tem histórico familiar, então já de cedo já deve tomar cuidado. Na população em geral, o ideal é a gente cuidar um pouco mais com o manejo do sal, porque a gente consome muito sal. Existem estudos aí que o certo é a gente consumir, quem não é hipertenso, em torno de 6 gramas por dia, em tudo que você come. Aí existem estudos mostrando que os indivíduos consomem até 12 gramas por dia. Então o consumo é muito exagerado. Muito bem, vamos fazer um intervalo e já voltamos já com um assunto tão importante que é a hipertensão arterial.